Aleluia. Vamos louvar o Senhor, igreja. Que cai do meu rosto em um momento de desilusão. Eu só estou desistindo. Olho pro céu, não vejo solução. Há uma lágrima que cai do meu rosto em um momento de desilusão. Eu só estou desistindo. Olho pro céu, não vejo solução. Não pare de crer. Não pare de crer. Não pare de louvar a Deus. E você vai ver o seu milagre. E foi por você que Cristo se entregou na cruz para lhe dar felicidade. Há uma lágrima que cai do meu rosto em um momento de desilusão. Eu só estou desistindo. Olho pro céu, não vejo solução. Há uma lágrima que cai do meu rosto em um momento de desilusão. Eu só estou desistindo. Olho pro céu, não vejo solução. Mas não pare de crer, não. Não pare de crer. Não pare de louvar a Deus. E você vai ver o seu milagre. E foi por você que Cristo se entregou na cruz para lhe dar felicidade. Não pare de crer. Não pare de crer. Não pare de louvar a Deus. E você vai ver o seu milagre. E foi por você o nosso Cristo se entregou naquela cruz para lhe dar Mas não tem sido fácil caminhar pra mim. Me sinto fraco. Estende sua mão, vem me fortalecer, Jesus. Não vou parar, eu vou acreditar. Mas não tem sido fácil caminhar pra mim. Me sinto fraco. Estende sua mão, vem me fortalecer, Jesus. Não vou parar, eu vou acreditar. Não pare de crer. Não pare de louvar a Deus. E você vai ver o seu milagre. E foi por você Nosso Cristo se entregou naquela cruz para lhe dar felicidade. Pare de crer, pare de louvar a Deus. E você vai ver O seu milagre. E foi por você Cristo se entregou na cruz para lhe dar felicidade. Então clame. Então clame, busque, viva, ore, pregue, cante. Mas não pare de crer. Então clame, busque, viva, ore, pregue, cante. Mas não pare de crer, não. Então clame, busque, viva, ore, pregue, cante. Mas não pare de crer. Então clame, busque, viva, ore, pregue,
de crer. Não pare de louvar a Deus. E você vai ver O seu milagre. que foi por você. Que Cristo se entregou na cruz. Para lhe dar, Felicidade. Não pare de crer. não pare de crer. Não pare de crer. Não pare de crer. E pra acabar. Não pare de crer. Todos nós já fizemos algumas promessas, algumas passíveis de cumprimento e outras promessas que nós fizemos e não cumprimos, né? É bem típico do ser humano fazer promessas e não cumprir, né? As pessoas fazem promessa aos filhos, às esposas, faz promessa a Deus, à igreja, a todo mundo, e depois acaba esquecendo. Porém, Deus não esquece as promessas que Ele faz aos seus filhos. A história desse casal já é conhecida por todos vocês. A Sara era impedida de ser mãe. E ainda quando ela não podia gerar, Deus já havia prometido que dela sairia um herdeiro a Abraão. E esse herdeiro teria sobre a sua responsabilidade continuar o legado do seu pai. Bem, passaram-se os anos, parece que o casal esqueceu a promessa de Deus, né? Como nós, né? Vai passando o tempo, a gente fala, Deus se esqueceu de mim, né? Acho que é melhor eu não alimentar nenhuma expectativa, não, porque eu acho que Deus já abriu mão, né? A gente, às vezes, momentos assim de fraqueza, a gente pensa desta forma. Mas esse texto fala exatamente das promessas que Deus vai renovar na vida desse casal. Então, a título de introdução, 13 anos se passaram do capítulo anterior para esse capítulo. E Abrão e Sarai já se contentava com o adolescente Ismael, né? Ele tinha 13 anos e, bem, já que Deus demorou em mandar o filho da promessa, vamos fazer de Ismael o filho da promessa. Ele vai ser o nosso herdeiro. Afinal de contas, a Sarai é uma mulher estéril, já passou o período dela de ser mãe, ela está com 90 anos, e a expectativa de nascer uma criança num lar desse, com o homem aos 99 anos e a mulher aos 90, só por um milagre. E é exatamente isso que acontece. Deus opera um milagre, e o que se destaca nesse texto é a mecânica desse milagre, os acontecimentos que está por trás desse milagre, as promessas que Deus faz a esse casal. E diante disso, eu quero aqui destacar alguns pontos. O primeiro deles, no versículo de número 1, é que esse dia era um dia especial para Abraão, pois é a data do seu aniversário. No dia do seu aniversário, Deus aparece na festa e Deus lhe faz uma revelação inédita. É a primeira vez na Bíblia, na história da Bíblia, que Deus aparece a alguém se apresentando como o Todo-Poderoso. Então diz o texto que quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu, Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Veja que esse nome de Deus, Todo-Poderoso, no hebraico, El Shaddai, evoca a ideia de que o
Todo-Poderoso é capaz de fazer a estéril se tornar fértil. O Todo-Poderoso é capaz de cumprir as suas promessas para os seus filhos. El Shaddai, o Todo-Poderoso, é o Deus que põe limite a tudo e a todos. É o Deus suficiente a todos e a tudo. Então imagine a cena. Abraão já idoso, se contentando com o filho Ismael, que tinha 13 anos, Deus aparece para ele e faz uma revelação. Eu sou o Todo-Poderoso. Agora, essa revelação é acompanhada de uma responsabilidade. Toda vez que Deus se revela a nós, ou revela um traço do seu caráter, da sua personalidade, do seu poder, consigo ele também nos impõe algumas responsabilidades. Qual é a responsabilidade que vem acompanhada dessa revelação? Uma dupla responsabilidade. Diz o texto: ande na minha presença. Segunda responsabilidade: seja perfeito. Abraão devia seguir as pegadas dos homens como Enoque, como Noé, que andaram na presença de Deus. Deus se revela a homens e mulheres que queiram andar na sua presença. A palavra perfeito, aqui no hebraico, significa tamim, que não é perfeito de não ter pecado, é perfeito em integridade, perfeito em relacionamento. Esse é o significado da palavra, no original. Ou seja, ande na minha presença com integridade, com perfeição no relacionamento. Eu não estou querendo me relacionar com pessoas infantis, carnais, dodóizinhas, que tudo fica magoadinho, que tudo ameaça me abandonar, que eu vou largar a igreja, que eu vou largar a fé, que eu vou deixar Deus de lado. Não! Deus quer que nós nos relacionemos com Ele de forma perfeita, madura, adulta. E a melhor forma de fazer isso é ter um relacionamento pactual com Deus. No próximo versículo, diz que esse relacionamento com Deus atrai uma aliança com Deus. A aliança, a palavra aliança, essa expressão, minha aliança, ela repete 8 vezes nesse capítulo. Porque Deus é um Deus de aliança. Então, Deus aparece a Abraão, faz-lhe uma revelação de que Ele é o Todo-Poderoso, exige dele uma dupla responsabilidade. Abraão, a fase de criancice já passou. A fase de você mentir já passou. A fase de você ficar dodóizinho, sem entender os meus propósitos, já passou. Agora eu quero perfeição no relacionamento. Eu quero vida íntegra. Caráter. Agora você vai me seguir da forma que eu quero. É interessante porque esta palavra aliança define o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. É uma aliança, irmãos. Você não tem uma aliança com o seu esposo?
Você não tem uma aliança com o seu filho ou filha? Você não tem uma aliança com a tua empresa que você trabalha ou que você dirige? Na vida, a gente precisa fazer alianças. E de preferência que a gente faça aliança com quem está no lado certo da história. Não com quem está no lado errado da história. Porque há muitas pessoas que fazem alianças com quem está fora. Você constrói um casamento, faz aliança, constrói um relacionamento com a pessoa errada, na hora errada, é pedir, é chamar o fracasso para dentro da tua casa. Então nós precisamos ter em mente que o relacionamento que Deus quer de perfeição não é de que você vai ser perfeito, não vai pecar. Irmãos, só Jesus Cristo nunca pecou. Nós não precisamos nem fazer muito esforço para pecar, porque nós já nascemos em pecado. Mas é ter uma perfeição, uma maturidade no relacionamento com Deus. Um crente que vai, por exemplo, a um desfile de escola de samba, você acha que ele tem um relacionamento perfeito com Deus? Um crente que tem por hábito mentir, você acha que ele tem um relacionamento perfeito com Deus? Um crente que tem uma grande dificuldade em perdoar quem o ofende, quem o oprime, você acha que ele está andando na presença de Deus? Então Deus promete nessa aliança, no verso de número 2 e 4, que nesse relacionamento, ele vai multiplicar, e a palavra diz, extraordinariamente, a descendência de Abraão. Então, alianças com Deus atrai bênçãos extraordinárias. Ninguém que tem uma aliança com Deus vai atrair maldição. Maldição nós atraímos quando nos afastamos de Deus. Mas nós temos que estar aliançados. Você está aliançado com Deus? O seu relacionamento com Deus é um relacionamento maduro? O seu relacionamento com Deus é um relacionamento em que Jesus é glorificado? As pessoas dão bom testemunho a nosso respeito? As pessoas dizem assim, poxa, aquele fulano, aquele beltrano, é uma pessoa com uma vida íntegra, anda com Deus. A gente percebe isso nas ações, nas atitudes, nas expressões. Bem, no verso de número 3, Abrão, ele se curva, a palavra prostrou-se com o rosto em terra, é um ato bem típico de culto na antiguidade. Os homens, quando iam cultuar as divindades, eles se prostravam com o rosto em terra e ali eles reverenciavam aquela divindade. Então, Abrão está satisfeito com Deus, de Deus ter aparecido a ele, renovado as promessas com ele, de Deus ter exigido dele que ele andasse na sua presença, que ele fosse perfeito. Ele está satisfeito em ouvir de Deus que Deus o abençoaria extraordinariamente. Então, como é que ele reage a essas promessas de Deus? Com gratidão, com adoração. O texto diz que ele se prostrou rosto em terra. Ou seja, ele deu amém a Deus. Eu aceito. Só quer que eu ande em perfeição? Só quer que eu tenha um relacionamento maduro e adulto contigo? Amém a isso. Eu aceito isso.
Chega uma hora, irmãos, que nós precisamos crescer. Tudo que tem vida cresce. Então, nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus. Amém? Amém? E é isso que Deus espera de nós. As promessas de Deus tendem a ver com o nosso crescimento espiritual, pessoal, matrimonial, crescimento como pai, como crente, como obreiro na casa de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Ou você acha que as pessoas estão contentes porque o cara tem 40 anos e calça número 20. Você acha que ele está contente? Não. Fala, poxa, meu pé é pequeno. Então nós precisamos crescer. Ninguém vai crescer se não tiver uma vida de gratidão, adoração e responsabilidade com Deus, irmãos. Ninguém vai crescer. Ah, mas aí eu vou na campanha do monte, eu vou orar, eu vou fazer 5 sextas-feiras. Você pode fazer 50 sextas-feiras. Você pode fazer campanhas e mais campanhas. Você pode jejuar, você pode fazer o que você for. Se a sua vida com Deus não for uma vida de retidão, de caráter, de comprometimento com Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ficar trocando de igreja, vamos ficar buscando pastor coaching no YouTube, influencers para nos influenciar. Não vai dar certo. Mas que bom que Abraão aprendeu isso. Deus tem que ser a prioridade máxima nas nossas vidas. Deus tem que ser a prioridade máxima. Nós temos que respirar Deus o tempo todo. Ah, mas eu trabalho, eu estudo, eu faço faculdade, eu estou no ginásio, eu estou no Mobral, não importa onde você estiver. Você pode estar na faculdade, você que é jovem, você pode estar na faculdade e ali na faculdade ser luz do Evangelho. Você pode estar trabalhando numa empresa, às vezes a pessoa está trabalhando numa empresa em que a empresa não é lá grande coisa. O cara trabalha lá na empresa que vende cigarro. Não tem problema. Quem vende cigarro é a empresa. Você está lá, você trabalha no departamento jurídico, no contas a pagar, mas você pode ser luz ali. O pessoal fica demonizando, por exemplo, a Rede Globo. Não, que a Rede Globo, do demônio, de fato é. Mas você pode trabalhar dentro da Rede Globo e ser um anjo ali dentro. Porque tem muitos crentes que trabalham na Rede Globo. Tem muitos crentes que trabalham no SBT. O duro seria a Rede TV, né, irmãos? Então, nós vamos ser luz em qualquer lugar, amém? Em qualquer lugar. Eu lembro do pastor Carlos Alberto. Ele deu esse testemunho no encontro de pastores que nós tivemos, da Comunidade da Graça. E ele disse que ele estava indo para os Estados Unidos. E ele conheceu, no voo, um homem muito rico. E começaram a conversar e aquela coisa toda do avião. E aquele homem disse ao pastor Carlos Alberto, falou, olha, eu gostaria que o senhor fosse na minha casa hoje à noite, chegando nos Estados Unidos, para a gente jantar juntos. Eu gostei aqui do papo com você e tal. E o pastor foi. Chegou lá na casa dele, os empregados servindo, né? Homem rico. E aí, antes da refeição, o pastor Carlos Alberto pediu para fazer uma oração, para agradecer a Jesus por aquela refeição. E aquele homem rico falou, olha, Jesus não é bem-vindo na minha casa. Sabe qual foi a atitude do pastor Carlos? Ele se levantou e disse, se Jesus não é bem-vindo aqui, eu também não sou. E saiu daquela mesa. Não venda
não venda os seus princípios por um jantar, por um prato de lentilha, por uma amizade que está te levando para fora da igreja. Ao invés de trazer você para dentro da igreja, sabe aquela amizade que está te levando para fora? Sabe aquele relacionamento que está te levando, te afastando da família, te afastando da fé? Abra teu olho, é laço do inimigo. O inimigo é perito nisso. Verso de número 16. Eu te abençoarei, te darei um filho. Irmãos, o capítulo inteiro é bênção, é aliança, é coisa extraordinária, é descendência. É só quem tem promessa na vida, quem tem aliança com Deus, vai dar certo. Amém? Jovem, não se preocupe, você vai ver, vai dar certo. Vai dar certo. Eu vejo tantos jovens feinho, que nem o Henrique, arruma meninas bonitas na igreja para casar. Pensa naquele mal acabado, ó. Ninguém dava nada pro menino. A menina mais bonitinha da igreja se apaixonou, não é coisa de Deus? Cadê o aí? Eu te darei um filho, sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão desta mulher idosa e estéril. Isso é uma promessa fascinante, meus irmãos. Verso de número 17, a segunda vez que Abraão se prostra nesse episódio, ele já convivia com seu filho Ismael há 13 anos. O coração do velho patriarca já estava apegado ao filho. Mas ele chega ao ponto de suplicar em favor de Ismael. Ele diz assim, usando as seguintes palavras: tomara que Ismael viva diante de ti. Ou seja, Abraão não reage com alegria e celebração à profecia de que Deus daria um filho. A essa altura do campeonato, com 100 anos, filho, é B.O., né, irmãos? Ele reage com consternação. Mas olha aqui no verso de número 20, a resposta de Deus a Abraão é comovente. Quanto a Ismael, eu já te ouvi, eu não sou surdo, fica tranquilo, eu vou abençoá-lo. Eu já tinha prometido a Agar que eu iria abençoá-lo. Eu farei dele também um homem fecundo, também o multiplicarei extraordinariamente. Dele sairão 12 príncipes, 12 nações, farei dele uma grande nação, mas o escolhido, o herdeiro, não é o Ismael. É o que está por vir. É o Isaac. Olha lá, verso 19. Deus é categórico com Abraão, mostrando-lhe que o herdeiro da promessa não é o filho da serva Agar, mas sim o filho de Sara. O nome Isaac significa riso. Eles que tinham por hábito rir de Deus, agora Deus vai rir da cara deles. O Isaac é o filho do riso, é o riso do milagre. Chegou o herdeiro. As promessas de Deus se cumpriram. Ah, pastor, mas demorou 100 anos. Irmãos, Deus tem um propósito, a gente não gosta de falar isso, um plano com tudo. Para alguns as promessas chegam mais rápido, para outros demoram um pouquinho mais. Mas que chega, chega. A sua promessa está chegando. A tua bênção está chegando. Não se preocupe, o que Deus mais pratica com a igreja é abençoar o povo. Deus nos abençoa de várias formas, de várias maneiras.
Deus abençoa os nossos filhos. Já percebeu que os nossos filhos nascem tudo mais inteligentezinho que a gente? A gente, para falar inglês, irmãos, era uma luta. Só tinha o Fisk na nossa época. Não era? Fisk. Era ruim o Fisk. A gente não aprendia nada. Hoje, pega esses menininhos aí, 2, 3 aninhos no tablet, já sabe falar o nome, tudo em inglês, é incrível. Como Deus abençoa os nossos filhos. Quantos pais que tem aqui, que os filhos estão morando na Europa, estão trabalhando na Europa. Vou falar aqui, o Denivaldo, né? O Denis, está lá em Berlim, não sei se é Berlim ou se está em outra cidade, né? Mas está lá. A Catarina está no Canadá, né? Com o Marcos Vinícius, com o Ronaldo, com a Kátia. O Eli está em Lisboa, em Portugal. Deus foi abençoando. Eu lembro do Eli quando chegou na igreja. Você lembra do Eli quando chegou na igreja? Mal acabadinho, né? Hoje, está do mesmo jeito que chegou na igreja. Só que está em Lisboa. Deus vai abençoar você e os seus filhos, a sua casa, a sua prole, a sua descendência. Bênçãos superlativas, bênçãos extraordinárias. Não remova, não quebre, não cause ruptura na sua aliança com Deus. Para Deus é sim, sim. E o que passar disso é procedência maligna. Já estou terminando. Por último, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque. Deus é absolutamente claro quando afirma que a sua aliança é com Isaque. No verso 21 e 22, esse é o filho que haveria de nascer dentro de 1 ano. Dada essa mensagem, dadas essas instruções, Deus então encerra a conversação e finda esta fala com Abraão. Moral da história, Deus escolhe Isaque, mostrando que a raça escolhida pelo Senhor não procederá de uma geração natural como foi Ismael, mas de uma geração sobrenatural que foi Isaque. Então, pode ser, né, que você entrou aqui nessa manhã e que nessa semana você até tenha falado, né? Puxa vida, Deus esqueceu de mim, né? Minha promessa que não chega. Pastor, eu estou desesperado. Eu não sei. Será que eu tomei a decisão errada? Será? Calma. Calma teu coração no Senhor. Deus tem bênçãos extraordinárias. Você está aliançado com Deus? Então espera. Vai acontecer. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Glória a Deus. Nas mais excelsas alturas. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber todo o poder, toda a honra e toda a glória. Eu tenho para mim, Senhor, que as suas alianças, aliás, a sua aliança, que hoje envolve o Cristo. O Cristo é a sua maior aliança com o homem. Eu tenho para mim que essa aliança é uma aliança perpétua, extraordinária e abençoadora. Então por que nós vamos temer, Senhor? Por que nós temeremos? O que pode nos fazer o homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Apenas creia, crente. Creia, irmã. Creia, irmão. Creia, jovem. Que o melhor de Deus, o riso, o Isaque, ainda nem chegou na tua vida. Quando chegar, lembre-se que foi o Senhor, e tão somente o Senhor, é digno de receber toda a honra e toda a glória.
para todo sempre.